Hoje o nosso estudo é de Levítico capítulo 25 a 27, a última aula da nossa série de estudos sobre esse livro. Um livro que para muitas pessoas parece um pouco difícil, talvez, muitas regras sobre sacrifício, sobre que tipo de carne que pode ou não pode comer, regras do Antigo Testamento que não se aplicam especificamente para nós hoje em dia. Porém, como nós temos visto ao longo desse livro, existem princípios muito importantes, especialmente o princípio da santidade, que Deus deseja um povo santo, um povo dedicado a Ele, que respeita a vontade dele. Até Pedro frisa isso no Novo Testamento, citando coisas do livro de Levítico, para mostrar como é importante distinguir entre o que é santo e o que é impuro ou profano. Então vamos lá para a nossa última aula do nosso estudo sobre Levítico. Antes de entrar em alguns comentários sobre esses capítulos, eu preciso confessar uma coisa. Eu fiz esta aula ontem, junto com várias pessoas que responderam as perguntas, só que na hora de transmitir pelo Zoom, eu esqueci de clicar para gravar a aula. Então perdemos a aula de ontem. E eu não vou pedir para essas pessoas voltarem e fazer novamente, embora responderam bem as perguntas. Então, eu vou gravar uma nova versão da aula. Eu mesmo vou mostrar as respostas e comentar sobre as respostas. Não vai ser tão legal como a participação interativa de outras pessoas. Mas como é a última aula do nosso estudo, já colocamos outras 9 no YouTube e no site de estudos da Bíblia. Eu não quero deixar incompleto. Precisa dessa aula para completar nosso estudo. Se você tiver sua apostila, se já respondeu as perguntas, acompanhe para verificar as suas respostas e talvez você vai lembrar de mais alguma coisa que pode anotar para você mesmo, porque infelizmente eu não consegui guardar a gravação ou fazer a gravação da aula de ontem. Antes de entrar nas perguntas, eu quero comentar um pouquinho sobre esses últimos 3 capítulos. Deus está preparando o povo aqui para entrar na Terra Prometida. E nisso, o foco desses últimos capítulos é sobre como seria a vida dos israelitas na Terra Prometida, não sobre as coisas no deserto, onde estavam ainda no momento que Moisés falou. Então, ele dá essas instruções falando sobre a maneira que eles iam tratar daquela terra uma vez que tomem posse da terra, que seria feito sob a liderança de Josué, relatado no livro de Josué. Por meio dessas leis que Deus apresenta aqui, ele lembrou o povo de um ponto importante e algo que até ajuda para a gente hoje. Ele disse no capítulo 25, versículo 23, também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos, só de passagem na terra. E é interessante pensando nisso, de alguma forma, isso mostra como é a nossa vida. Qualquer coisa que nós temos é basicamente uma coisa emprestada por Deus. Nós podemos comprar casas, comprar carros, etc., mas vamos deixar tudo isso para trás, porque nós estamos apenas passando por aqui. Nós não somos residentes permanentes deste mundo. Então, a atitude que ele ensinou para o povo na Terra Prometida é uma atitude excelente para todos nós ao longo da nossa vida. Deus está nos deixando utilizar temporariamente o ar que respiramos, a terra onde pisamos, as casas onde moramos, as coisas que nós contamos como posses, mas que, na verdade, são coisas emprestadas para o uso temporário. Uma atitude boa e uma perspectiva importante para qualquer pessoa que está passando por esta vida, caminhando para a eternidade, como todos nós estamos fazendo. Agora vamos olhar para as perguntas sobre o capítulo 25 de Levítico. Primeira pergunta aqui sobre o sábado da terra, descrito no capítulo 25, nos primeiros versículos. Eu pedi para responder a 4 perguntas sobre isso, e ontem ouvi respostas boas, mas hoje vamos ver as respostas aqui. Primeira pergunta aqui, quando essa lei começaria a vigorar? E a resposta seria quando recebessem a terra.
capítulo 25, versículo 2 diz: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Então, quando entrardes na terra, seria o começo dessa regra sobre os sábados da terra. Agora, que frequência seria observado esse sábado? A cada 7 anos. Ele diz no versículo 3 e 4: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, não podarás a tua vinha. E assim leva para a terceira parte da pergunta: o que foi proibido durante esse ano foi de plantar, podar, cegar e colher. Eles não podiam trabalhar a terra durante esse 7º ano. E a última parte: como o povo se alimentaria durante esse ano? Se não pode plantar, não pode colher, como que eles iam sobreviver um ano sem produção? E a resposta a isso é que eles podiam comer dos frutos da terra em descanso, coisa que a terra produzia sem cultivar, sem podar, sem trabalhar. E também os produtos de animais. Os animais ainda iam produzir leite, por exemplo. Eles podiam tomar o leite, podiam comer a carne, mas eles não podiam produzir coisas do campo. Ok, agora pergunta número 2. O ano do jubileu foi comemorado com que frequência? E começava em que mês no calendário religioso? Isso também no capítulo 25. Esse ano do jubileu foi a cada 50 anos. Versículo 10 do capítulo 25. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então seria cada 50 anos e começaria no 7º mês a partir do dia da expiação, como ele diz no versículo anterior. Isso, lembrando que o dia da expiação foi aquela festa de procurar perdão pelos pecados, sacrifício feito pelo sacerdote por seus próprios pecados e os pecados do povo, o bode expiatório, tudo isso já estudamos. Talvez a festa mais importante no calendário dos judeus seria o início do ano. Por esse motivo, talvez, eu não tenho certeza se é por causa disso, mas o calendário dos judeus tinha duas versões. Um calendário religioso, que começava no primeiro mês, e esse dia de expiação caía no 7º mês. E outro calendário civil, que começava 6 meses depois. Ou seja, o 7º mês nesse calendário seria o primeiro mês no outro. Talvez por esse motivo aqui, eu não tenho certeza, que começaria a contar o ano a partir desse 7º mês, em termos desse ano do jubileu, ano de descanso, talvez também da mesma forma. Pergunta número 3. O que acontecia no ano do jubileu com campos que haviam sido vendidos? Lembra aquele comentário que eu fiz no começo da aula? Que Deus é o dono. Mas nesse caso, Deus tinha dado para cada tribo um certo território. Seria possível alguém de uma tribo vender a sua propriedade para uma pessoa de outra tribo? E se continuasse assim, vendendo em perpetuidade, o resultado seria que depois de um tempo não daria para mais identificar as tribos e não teria mais a herança de pai para filho para repassar, porque já teria vendido. Então a solução para isso foi esse ano do jubileu. No ano do jubileu, a cada 50 anos, as terras vendidas voltariam para seus donos originais. Se a pessoa tivesse morrido, voltaria para a família, porque fazia parte da família, da herança da família, como também fazia parte do território da tribo a qual essa pessoa pertencia. Podemos, nesse sentido, comparar as vendas dessas terras com a prática de aluguel de longo prazo, chamado de leasing, onde alguém pode fazer um contrato e usufruir de uma terra, talvez por 99 anos. Já ouvi de caso de leasing assim. Mas, depois do termo do contrato, teria que devolver para o dono.
não seria o dono em perpetuidade, voltaria para o dono original. Então foi basicamente isso que os israelitas teriam que fazer com os campos vendidos ao longo dos anos. Pergunta número 4. Qual foi a regra especial sobre a venda e resgate de casas em cidades moradas? E qual tribo foi isenta dessa regra? Agora temos uma regra especial. Já falei sobre campos, e a mesma coisa seria o caso de casas em cidades sem muros. Ou seja, cidades mais rurais, cidades mais voltadas à produção agropecuária. Naqueles casos, a cada 50 anos, a propriedade voltava para o dono original. Mas em cidades muradas, onde não estava vinculado tanto à agricultura, mas mais uma moradia, a regra foi diferente. Se você tivesse uma casa numa cidade murada e vendesse essa casa, você teria um prazo de 1 ano para comprar a casa de volta. Se não fizesse isso, a venda seria perpétua e a casa não voltaria para você. Então você teria 1 ano para se arrepender, 1 ano para dizer, agora eu arrumei a situação financeira, eu não precisava mesmo de ficar sem a casa, quero deixar a casa para meus filhos, então vou comprar. Você teria esse direito de comprar, de resgatar a sua propriedade. Porém, depois desse prazo de 1 ano, você não teria mais esse direito de resgate. A casa ficaria com o dono e os descendentes, os herdeiros do novo dono. Não voltaria para você. Então, as cidades poderiam ter uma mistura de tribos, mas os campos ainda pertenceriam às tribos originais, a cada 50 anos, voltando para os donos originais. Agora, a questão sobre isenção se trata dos levitas. Os levitas foram isentos dessa regra. E agora lembramos de uma outra coisa. Eles não herdaram território em si, campos expansos. Eles herdaram cidades e um pouco de espaço ao redor de cada cidade. Então, se os levitas vendessem suas casas e não voltassem para eles, depois de um tempo eles não teriam lugar para morar. Eles não teriam território nenhum. Então, a regra para eles deu direito de resgate a qualquer hora e, no ano do jubileu, voltava para a família do levita. E assim as cidades dos levitas continuavam sendo cidades dos levitas. E sabemos que algumas dessas cidades foram também cidades de refúgio para resolver casos de homicídio sem intenção, por exemplo. Mas, neste caso, os levitas receberiam de volta, porque era a única herança material que eles recebiam. Deus foi a herança dos levitas, mas em termos de espaço, só as cidades foi o lugar onde eles habitavam. E mais uma pergunta aqui: o que Deus disse sobre a cobrança de juros de outros israelitas? Aqui mais uma regra interessante e uma distinção que Deus fez na maneira de tratar os irmãos, os israelitas, em contraste com o tratamento de estrangeiros. O que ele disse é que não podia cobrar juros de outros israelitas. Capítulo 25, versículo 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Não pode aproveitar a situação difícil do seu irmão. Pode emprestar dinheiro sem cobrar juros. Pode vender alimentos a preço de custo, mas não pode lucrar nos seus negócios com seu próprio irmão. Em outro texto, ele especificamente dá permissão para cobrar juros de estrangeiros. Então, não tem o mesmo cuidado em relação ao estrangeiro que se estaria passeando ou morando por algum tempo entre eles. E assim Deus fez uma distinção entre seu povo santificado e os outros povos. Mais uma pequena observação aqui. Vocês perceberam na leitura que eu fiz
no capítulo 25, versículo 35, que ele falou da pessoa que se empobrece. O motivo de pegar dinheiro emprestado seria uma circunstância de pobreza. Muitas vezes hoje, pessoas acham que o crédito seja simplesmente uma maneira de facilitar a vida. Na verdade, muitas vezes é uma maneira de alimentar a avareza, de conseguir coisas além da nossa capacidade financeira ou com mais urgência e não trabalhar, guardar dinheiro para comprar pagando à vista. E a consequência disso é o sofrimento de muitas famílias, inclusive, principalmente, as famílias mais pobres, quem sofrem mais, embora tenham pessoas de boas condições financeiras que ganham bem, que ainda fazem a mesma coisa. Ao invés de esperar alguns anos e guardar dinheiro para comprar aquele carro, tem que comprar agora. Mesmo se vai pagar o dobro do valor do veículo, porque pegou dinheiro emprestado. Quando o banco oferece para nós esse privilégio de pegar dinheiro emprestado, que vai facilitar a nossa vida, não seja enganado com isso. Quem está ganhando com isso é o banco. A mesma coisa com as lojas que vendem a prazo, mas cobrando juros, cobrando mais do que o preço do produto se fosse pagar à vista. Eles que estão ganhando com isso. E quem está perdendo é o consumidor que acaba criando dívidas. Provérbios fala que quem tem dívida é escravo da pessoa a quem deve o dinheiro. E nisso nós aprendemos uma coisa importante. Nós não devemos nos colocar numa posição de escravidão por coisas materiais. O cristão é escravo do Senhor, mas não deve ser escravo das Casas Bahias ou do Banco Sicredi ou de qualquer outro lugar. Nós devemos ser responsáveis na administração dos nossos recursos e evitar desperdício completamente sem motivo e essa questão de se tornar escravo por causa das dívidas. Empréstimos sem juros para irmãos pobres foi a regra que Deus deu para os israelitas no Antigo Testamento. Pergunta número 6. Como seria diferente o tratamento de israelitas que se vendiam para pagar dívidas e estrangeiros comprados como escravos? Agora entra justamente o ponto que eu acabei de falar. E quem deve dinheiro se torna escravo. Então, quando o homem acumulou uma dívida que simplesmente não conseguia pagar, ele poderia se vender. Ele estaria trabalhando agora, por um determinado tempo talvez, para pagar a dívida, mas ele se tornaria praticamente escravo. Mas Deus deu algumas regras sobre isso também. Ele falou que os israelitas que fizessem isso, que se vendiam para pagar dívidas, não seriam tratados como escravos e não seriam vendidos para outro. Então, você não teria como repassar essa pessoa para outra pessoa. E no ano do jubileu, esses escravos ou servos seriam libertos. Isso falando sobre os israelitas. Os escravos comprados de outros povos seriam escravos em perpetuidade. E assim até passando para os filhos como parte da herança. Novamente, o caso mais comum seria a pessoa se vendendo para pagar uma dívida, mas nesse caso estaria assumindo uma posição de escravo para o resto da vida. Muitas vezes nós temos dificuldades em compreender essas regras sobre a escravidão, principalmente porque nossa perspectiva da escravidão é muito mais baseado em terríveis abusos dos últimos séculos e não compreendendo a ideia de alguma pessoa voluntariamente se vender para pagar uma dívida. Mas, na verdade, até hoje, muitas pessoas fazem isso. Assumem compromisso de gastar praticamente toda a sua renda para pagar dívidas. Se torna escravo voluntariamente. E mesmo assim, devemos tratar a pessoa com dignidade. Agora vamos para o capítulo 26. A primeira pergunta sobre o capítulo 26 vem dos versículos 1 e 2. Quais dos 10 mandamentos foram repetidos nesses dois versículos? Dizem aqui,
Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, observamos aqui que ele repetiu 2 dos 10 mandamentos. Segundo mandamento, de não fazer imagens para adorar, e o quarto, de guardar o sábado. Nesse caso, lembrando o povo de princípios de respeito para com Deus, de servir a Deus. Vai entrar na terra, mas a terra é minha, Deus disse. Então vocês vão viver conforme as minhas leis de reverência para com o Senhor. E pergunta número 8, 4 partes aqui. O que Deus disse sobre bênçãos se o povo for obediente? Especialmente nos seguintes pontos. O capítulo 26 se compara bastante com Deuteronômio 28, onde ele apresenta bênçãos pelo serviço e fidelidade e maldições pela desobediência. Então, perguntas 8 e 9 tratam dessas bênçãos e avisos de consequências. Primeiro, falando sobre as bênçãos. Sobre a produtividade na terra. Ele disse que o povo obediente seria abençoado com chuvas na estação certa, e a terra seria fértil, eles iam se fartar dos bens da terra. Segurança na terra. Teriam paz. Iam dominar seus inimigos e até não temer o perigo de feras do campo. Deus daria para eles sossego. Crescimento da nação. Deus multiplicaria seu número. Eles iam crescer cada vez mais na terra prometida. Aqui uma observação sobre a história verdadeira do povo, como nós podemos traçar ao longo do Antigo Testamento, mas principalmente observando uma coisa do livro de Números e ligando isso com algo do livro de Juízes. Eu vou só comentar, não vou ler as passagens. Mas no livro de Números, logo depois de sair do Egito, fizeram um censo contando o número de homens. Contaram 603.550 homens de 20 anos para cima, de idade para sair à guerra. Lembrando que poucas gerações antes, Jacó desceu para o Egito com pouco mais de 70 pessoas. Em poucas gerações, no cativeiro no Egito, na escravidão no Egito, Deus multiplicou tanto aquela nação que saíram com milhões. Esse número foi só dos homens. No final do mesmo livro, faz um segundo censo. Depois de 40 anos. Então, se já cresceram bastante nas outras gerações, daria para imaginar mais 40 anos, daria para multiplicar mais. Pode até pesquisar quanto aumentou a população do Brasil nos últimos 40 anos, para ter uma noção do crescimento proporcional de uma população comum. E Deus estava abençoando especialmente os israelitas. Mas, quando fizeram o segundo censo, 40 anos depois, tinha reduzido um pouquinho o número. Ficou estável praticamente, 601 mil e alguma coisa. Mas levando isso para Juízes, no livro de Juízes, Deus chamou Gideão para juntar um exército de 4 das tribos de Israel para confrontar os midianitas. E quando ele chamou dessas 4 tribos, ele conseguiu juntar 32 mil soldados para confrontar os midianitas. Mas algumas gerações antes, quando contaram as pessoas daquelas mesmas tribos, tinha 212 mil. Então, ou tinha um monte de covardes nessas tribos que não queriam sair para guerrear contra os midianitas, ou o número tinha reduzido e muito em poucas gerações. Se forem obedientes, Deus disse que ia multiplicar a população na terra. Agora, mais uma questão aqui, como que ficaria a comunhão com Deus se fossem obedientes? Ele disse que andaria no meio deles. Até nos lembra do paraíso lá do Jardim do Éden. Deus andando no meio do jardim. E aqui não é literalmente, mas ele estaria com eles em comunhão com esse povo. Bênçãos muito grandes, no caso de obediência.
A pergunta 9 olha para o outro lado da mesma questão. O que Deus disse sobre consequências da desobediência, especialmente nos mesmos pontos. A produtividade da terra. Ao invés de Deus abençoar com chuvas na estação certa, ele falou que a terra não seria produtiva. Os inimigos comeriam seu fruto. Novamente, mencionando aquele caso em Juízes, capítulo 6, da batalha de Gideão contra os midianitas, eles estavam exatamente nessa circunstância, de esconder comida, porque os midianitas e moabitas entravam todo ano na terra para tomar tudo que eles tinham de produção. Consequência da desobediência. Segurança na terra. Seriam feridos e dominados pelos inimigos. Mais uma vez, o mesmo exemplo serve para ilustrar isso. Crescimento da nação, seriam reduzidos a poucos. E já citei a diferença de 4 tribos, caindo de 212 mil para 32 mil apenas. E a comunhão com Deus não teria essa comunhão. Ele voltaria contra seu povo. Ele traria os inimigos contra os israelitas. E até levaria o povo ao cativeiro em outros países, como finalmente aconteceu com o Reino do Norte, Israel, e depois o Reino do Sul, Judá. Consequência da sua desobediência. Pergunta 10. Se o povo não for obediente até nos sábados da terra, o que Deus faria? Lembra aquela regra especial que ele falou de deixar a terra descansar a cada 7 anos? E se não fizessem isso? Ele disse que deixaria a terra vazia para ter seus sábados, enquanto o povo estaria no cativeiro. Ou seja, ele estaria acumulando os sábados. E é interessante observar que 70 anos de cativeiro do povo de Judá corresponde aproximadamente aos sábados do tempo que eles estavam na terra antes disso. Que Deus estava, de fato, cumprindo a sua palavra e olhando para o castigo necessário por causa da desobediência do povo. Haveria a possibilidade de o povo voltar e ser abençoado de novo? Se fosse desobediente, se sofresse esses castigos, se fosse levado ao cativeiro, poderia ainda ser restaurado ao Senhor? E a resposta, sim. Uma demonstração da misericórdia, da graça do Senhor. Se eles se arrependessem, Deus se lembraria do seu povo e da sua aliança, traria os cativos de volta à terra. E sabemos que ele fez exatamente isso com o povo de Judá, quando Zorobabel, Esdras e Neemias voltaram com pessoas do cativeiro e ajudaram a reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo em Jerusalém. Agora, no capítulo 27, as últimas perguntas antes dos desafios, os valores estipulados para resgatar pessoas dedicadas ao Senhor foram iguais para todas as pessoas? Você consegue identificar o motivo das diferenças? Nessa parte do capítulo 27, os valores não eram iguais. Ele falou de um valor para o homem de certa idade, valor menor se tivesse acima de 60 anos, ou se fosse criança, o valor também menor para mulheres. E por quê? Está dizendo que a alma de uma pessoa velha não vale a mesma coisa? Ou a alma de uma criança ou de uma mulher vale menos do que de um homem? Não, não é esse o ponto. Ele está falando aqui de pessoas dedicadas para serviço, dedicadas para ajudar, por exemplo, nos trabalhos pesados em relação ao tabernáculo ou ao templo, de carregar coisas, de carregar lenha e outras coisas. E assim, o fato é que homens entre 20 e 60 anos de idade teriam condições de fazer mais trabalho pesado do que as outras categorias citadas aqui. Homens na minha faixa etária talvez não conseguem carregar o mesmo peso que um jovem consegue. A mulher não consegue fazer a mesma coisa, geralmente. Né? Eu sei que existem exceções. Crianças também, geralmente não conseguem fazer o mesmo trabalho pesado. Então, ele dá um valor de mercado, de serviço, maior para quem tem mais condições nesse tipo de trabalho manual. É só isso. Não tem nada a ver com o valor de almas ou a importância da pessoa diante de Deus. Como no Novo Testamento, percebemos que Jesus morreu
por todos, homens e mulheres, igualmente valiosos diante do Senhor. Pergunta número 13. Seria possível resgatar animais, casas ou campos dedicados ao Senhor? Em alguns casos, sim, seria possível. Mas, para isso, teria que pagar o valor da sua avaliação mais 20%. Ou seja, se você dedicasse ao Senhor uma casa que valia 100 mil reais, e depois você decide que gostaria de pegar a casa de volta, deixar sua família morar na casa, você teria que pagar 120 mil reais para recomprar ou resgatar a casa, e regras semelhantes em relação a animais e campos. Agora, o desafio adicional da última aula do nosso estudo sobre Levítico, um desafio só. O ano do jubileu necessariamente aconteceria logo depois de um sábado da terra, que significa 2 anos sem plantação. Como o povo se alimentaria por 2 anos sem plantar nada? E qual lição importante seria ensinada dessa maneira? Quando falamos que viria logo depois de um sábado, pode multiplicar aqui. Seria ano de jubileu cada 7 anos, ou seja, no ano 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. 49 seria ano de descanso, um sábado. O jubileu seria ano 50. Então, teria a plantação normal no ano 48, mas nada no ano 49 ou 50, e só novamente no ano 51, que seria o primeiro ano do novo ciclo, contando para outro jubileu. E assim, a resposta a isso é que Deus disse que eles teriam abundância no ano 48. A produção seria muito acima do normal. Deus daria essa bênção para eles no ano 48. E assim, eles teriam como comer no ano 49 e 50. Agora, o que isso ensina para nós? A necessidade de confiar no Senhor. E Deus estava ensinando isso para os israelitas. Confiem em mim. Eu vou providenciar o que vocês precisam. Muito parecido com o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 6, que nós não devemos viver a ansiedade e preocupação sobre as coisas que vamos precisar para amanhã. Precisamos confiar no Senhor. Agora, devemos trabalhar, e eles trabalhavam. Devemos ser responsáveis, devemos administrar bem nossos recursos, mas nós não temos controle de tudo. E precisamos confiar no Senhor. E pensem como seria muito tentador plantar e colher nos anos proibidos. Eu acho que a colheita do ano 48 não foi tão boa assim. Eu vou ter que plantar alguma coisinha escondida aqui. Uma tentação de tentar resolver as coisas com jeito humano e não confiar no Senhor. Nós não enfrentamos a mesma tentação de procurar dar um jeito para resolver as coisas, às vezes de formas erradas, e pelo menos não demonstrando confiança no Senhor. Deus ensinou o povo a não esperar grande prosperidade, mas o suficiente para viver, mesmo nesses anos que não plantavam e não cultivavam. Como nós todos, precisamos entender que a fé não é confiar em Deus quando nós enxergamos o que Ele está fazendo. É confiar em Deus quando nós não temos noção de como Ele vai resolver alguma situação e fornecer alguma necessidade em nossa vida. Uma lição importante ensinada aos israelitas no livro de Levítico e que vale muito para nós nos dias de hoje. Com isso, nós chegamos ao fim do nosso estudo do livro de Levítico e, se Deus permitir, na próxima aula nós vamos introduzir o livro de Números. Mas, por enquanto, eu quero agradecer a todos que têm participado desses estudos e lembrá-los mais uma vez de outras oportunidades para aprender de outras maneiras. Temos centenas de vídeos no YouTube, além de milhares de artigos e estudos de textos e perguntas bíblicas no site de estudos da Bíblia, e o podcast diário com mensagens normalmente de 4 a 6 minutos cada dia
sobre mensagens e assuntos bíblicos de importância, para aprender mais e para aplicar em nossa vida. Que Deus abençoe cada um na sua busca de mais entendimento e da aplicação da vontade dele na sua vida.